Como é que se escolhe uma única fotografia, um único retrato de uma vida inteira, de um mundo cheio de retratos, cheio de imagens e que cada vez pensa menos na morte? A fotografia no túmulo, ela adquire um estatuto de objeto tabu que é interessante trazer para questionar essa fotografia do dia a dia, do banal. Ana, você sabe que não é o batom borrado, o batom tão mal passado que te faz bonita. São 4 horas, vou tomar um comprimido para dormir. Quem sabe não demora, só fica o que tem que ficar. Saímos e tomamos um táxi. Acerta vidas nas imagens que não revelamos o peso. Lamento ter gritado, não me aguentava mais. Hoje aqui é a apresentação do projeto Noturna, que é o projeto de um livro de artista que eu fiz junto com a Roberta Ferraz. Uma história que começa nos retratos dos túmulos dos cemitérios. É proibido olhares de volta, Euridice em mim, Ana Regina da Silva. Você precisa ser guardada tão fundo e por muito tempo. Eu mal consigo olhar esta tua cara. A gente está falando de fotografia de gente anônima, que a gente não sabe quem é, e a gente está tratando da morte, que é o grande lugar do anonimato, é o grande lugar do vazio e da ausência. Então, eu já tinha uma pesquisa de ir registrando esses retratos por algum tempo, e aí surgiu a ideia de fazer um livro com esses retratos. A gente acha que o retrato ele tem uma condição potencial de trazer a questão da morte. E, ao mesmo tempo, ele tem uma questão potencial de camuflar essa questão, porque a gente vive num mundo muito imagético. Desejaria esboçar um autorretrato, mas não consigo. O corpo paralisou-se-me no início da memória. Perdi-me no tempo incerto das berlindes, dos passeios para apanhar búzios. Perdi-me no momento em que a infância me abandonou. Trazer essa fotografia do túmulo é lembrar que fotografia é matéria passada, é um tempo que ficou, no fundo é o nosso futuro, porque a gente é matéria passando, um jeito de lidar com esse frisson excessivo da fotografia, da saúde, da beleza, do excesso de vida. É um pouco mexer com essa volubilidade disso, do vivo, e essa impossibilidade de fechar o vivo, que quer ser fechado numa campa, num retrato, numa data, num nome. Eu e a Roberta fizemos muitos exercícios que chamam Cadáver Esquisito, que é um exercício surrealista, que a gente escolhia um retrato e cada um escrevia uma frase meio que montando essa biografia, e o resultado era sempre surpreendente no sentido que tinha uma continuidade nessa escrita. Então a gente percebeu que a gente precisava trazer convidados para aumentar essa massa coletiva de vazios e de assinaturas sem assinatura, de ausências, porque senão não ia fazer sentido. Então a gente convidou mais ou menos umas 50 pessoas, cada um mandou sua contribuição a partir dos retratos de túmulo. Essa relação da imagem e da escrita, assim, o que um retrato pode trazer de referência que te instiga a escrever alguma coisa sobre ele sem você saber nada daquela pessoa. Então é como a imagem pode ser uma potência para uma história escrita ou para uma história qualquer, o que ela comunica, né? E que para cada pessoa isso acontece de um jeito muito diferente. A gente enviou para elas 10 retratos para cada uma e pediu que elas fizessem o que elas achassem interessante com aquilo. As imagens em si são as imagens dos retratos, então não tem uma questão fotográfica sobre as imagens, mas sobre aquele suporte branco e preto da imagem tumular e do que aquilo pode significar. Existiram respostas escritas, existiram respostas de imagem. Teve gente que fez uma mistura de imagem e fotografia, outra que só escreveu, outra que só trabalhou com a imagem. Então isso ficou mais interessante dentro do projeto, que não ficou muito literal essa coisa texto, imagem sempre. E cada um podia fazer o que quisesse, sem nenhum tipo de critério. Teve um médico amigo nosso que mandou uma sequência de obituários incríveis, que ele conseguiu obituários dos mais antigos, muito antigos, que nem estão mais em uso, aos mais recentes, e conseguiu construir a história daqueles personagens por meio do obituário.
Nas caixas tem sempre um arquivo, que são essas fichas com as fotos soltas. Os textos que são de um retrato nunca estão colados nesse retrato. Então, os textos são soltos e os retratos são soltos para que eles se misturem com outros objetos que criam essa ideia de uma urna funerária. Então, o nome Noturna vem dessa ideia da urna. É um trabalho que ele só funciona nessa coisa de você mexer na caixa e ter uma vontade de escrever e quase de tirar a coisa dali ou colocar a coisa ali. Quer dizer, ele não tem uma propriedade, ele é uma antipropriedade, ele é uma coisa em movimento, um vazio, a partir da ideia de retrato. Por que a foto no túmulo, só porque está ali, tem um efeito de um tabu, uma coisa tão estranha? Quer dizer, que tipo de relação nossa é essa com a morte? Esse trabalho ele busca questionar um pouco isso. A gente pensou nos objetos que pudessem potencializar a ideia da imagem e morte, por mais estranha que fosse, mas que criassem, além do conteúdo visual, uma potência de imaginação sobre histórias e sobre ele mesmo. O projeto do livro é um resultado do PROAC desse ano. São 10 livros e acho que cada livro leva mais ou menos 25% do total produzido de texto e imagem. Então são todos diferentes entre si, que usam suportes diferentes. Tem livro que é um diário, como se fosse um diário a ser escrito, que é um diário que tem um espelho dourado de quem abre o livro. Então é como se fosse essa possibilidade de uma história que ainda vai ser escrita e não aconteceu. Então são foi nesse ambiente que a gente criou esse livro, que é um livro caixa. Um outro arquivo que você não acessa, é um arquivo feito com uma massa de resina transparente, em que você vê que ali dentro tem uma pilha de papel escrita e uma pilha de fotografias, mas que você não entra, nesse sentido que por mais que você fusse esses arquivos ou qualquer arquivo, você nunca vai chegar numa conclusão completa da história de uma pessoa. Então tem ali simbolicamente esse pedaço encerrado que você não acessa. A vela como esse símbolo da morte ou de uma certa religiosidade em relação a isso. As velas que a gente fez tem sempre uma imagem dentro e quando ela vai queimando, essa imagem um pouco acende e vira uma lanterna. 5 peças de porcelana de retratos, que daí são os retratos das pessoas que contribuíram impressos na porcelana como se fossem retratos de túmulo. Então, os retratos aqui são pessoas mais jovens, então tem um pouco um estranhamento até da gente mesmo se ver impresso nessa porcelana. Tem caixas que são um baú, tem umas que são uma mala, tem outras que são caixas de madeira. Todas as caixas também são diferentes porque a gente decidiu ir atrás desses objetos em antiquários ao invés de fazer uma caixa igual para todo mundo. Antes do começo o projeto era esse, eram todas caixas iguais, o conteúdo dentro modificava, mas aí no processo a gente achou mais interessante utilizar objetos usados, que já tem um signo do uso do velho, do que criar uma coisa nova para incorporar essa ideia. O trabalho foi bem longo nesse sentido, porque é tudo muito manual. Os textos são, a maioria, escritos à mão ou batidos à máquina em 10 caixas. Então, foi bastante produção textual e bastante exercício manual de finalizar isso tudo, mas era uma intenção que não ficasse uma coisa repetitiva em todas as caixas, para que a exposição funcionasse melhor, que todo o conteúdo fosse diferente e as pessoas levassem mais tempo para ver e se entregassem mais à experiência de mexer nesse arquivo. Então, foi trabalhoso, mas o resultado foi bom. Mas a gente vai doar a caixa para lugares que possibilitem esse acesso. Então, uma aqui vai ficar no Instituto Figueiredo Ferraz, em São Paulo tem uma que vai para a Biblioteca Mário de Andrade, tem uma outra que vai para o MAC, Museu de Arte Contemporânea. Então, são lugares que podem trazer o público para que eles acessem mais esses livros, que acho que é o mais interessante para a gente.